Shalom Adonai a todos os inscritos e novos inscritos do canal Josué Rasgando o Verbo. É justamente isso aí, irmão, que você viu aí no título desse vídeo. Os Estados Unidos está se encaminhando para uma guerra civil. Nós, como cristãos, nós, como evangélicos, devemos observar a palavra de Deus e, nesse momento, nos pôr de joelhos. Não podemos entrar por esse caminho. Olha, não é o meu país, não é a minha casa, não é meu estado, não estou mais nem aí. Não é a nossa postura como cristão. A situação ali está complicadíssima. Nós temos recebido informações de como está as movimentações militares, de como está as movimentações em busca de arma, de munição e coisas do gênero. Meus irmãos, e nós sabemos que tudo que acontece ali nos Estados Unidos acaba refletindo em todo o planeta Terra. Cabe a mim, cabe a você, urgentemente, a partir desse instante, estar clamando. E o pior de tudo é que isso pode se desencadear até mesmo antes do dia 20 de janeiro. Nós precisamos estar orando em nome de Jesus Cristo com muita intensidade pelos Estados Unidos até o dia 20 de janeiro. E você vai entender o porquê que nós temos que orar agora, nesse vídeo. Não saia daí, porque você precisa receber essas informações e junto comigo precisa entrar nesse clamor, nessa oração, porque nós temos, além dos nossos irmãos e amigos norte-americanos, nós temos muitos irmãos brasileiros que estão ali naquele país. Vamos orar, vamos clamar, e esse vídeo é de uma convocação geral de todos os servos de Deus para estarem levantando um clamor nos próximos dias, mais precisamente até o dia 20 de janeiro, pelos Estados Unidos da América. Amém? Você vai entender isso daqui a pouco. Eu vou estar falando, não saia daqui. Em nome de Jesus, você como cristão precisa ouvir isso e colocar em prática na tua vida de oração a partir de hoje, a partir de agora. Amém? Antes de entrarmos na mensagem, eu quero te pedir, em nome de Jesus, se inscreve aqui no nosso canal, irmão. Não custa nada, é só apertar o dedinho ali, inscreve, assina os sininhos para receber as notificações, tá bom? Enquanto eu estou falando aqui, deixa o seu like, seu joinha. Isso ajuda com que o vídeo seja recebido pelo YouTube como um vídeo relevante. Ajuda com que ele seja melhor distribuído nessa plataforma. Me ajuda aí deixando o seu like, deixando o seu joinha, por favor, em nome de Jesus, tá bom? E você também que quer conversar comigo, você pode fazer isso pelo Instagram. E ontem eu postei lá uma mensagem de 5 minutos, uma mensagem muito poderosa, uma mensagem maravilhosa. Entra ali no meu Insta para receber essa mensagem profética, tá bom? Aqui, afixado no topo dos comentários, está o link do meu Insta, ok? Entre lá, ouça essa mensagem de Deus. É uma mensagem de 5 minutos, mas uma mensagem profunda. Você vai procurar ali no feed de notícias e você vai ver, mais possivelmente no segundo ou terceiro quadrinho ali, está esse vídeo com uma mensagem de 5 minutos, super poderosa da parte de Deus. É uma mensagem profética para a tua vida, para a tua casa, para essa semana, em nome de Jesus Cristo. Amém? E você também que quer me agendar para estar na tua igreja, você pode fazer isso também pelo direct, tá bom? A gente pode conversar e estar agendando para estar ministrando a poderosa palavra de Deus aí na sua cidade, no seu estado, no seu país, em nome de Jesus Cristo. Posto isso também, irmãos, eu quero pedir oração de vocês. Deus tem nos abençoado, está chegando aí os equipamentos para a montagem do nosso estúdio, tá? Os equipamentos já chegou no Brasil, já está aqui no Brasil. Eu preciso muito da oração para que Satanás não entre no meio para querer colocar uma taxa muito alta na hora de retirar os equipamentos. Já está aqui no Brasil desde o dia 5, mas até agora não me contactaram ainda para ir lá negociar essa situação. Então, em nome de Jesus Cristo, eu peço a todos vocês que querem ver a melhora desse canal, estejam orando. Os equipamentos já chegaram. E agora nós continuamos com a vaquinha para quê? Para montar o estúdio. Eu preciso fazer um tratamento acústico no local onde a gente grava os vídeos, porque estamos muito próximo a um bar, a movimentos de carro, e muitas vezes eu tenho que ficar 1, 2, 3 horas parado sem poder fazer nada, esperando diminuir o som do karaokê do bar para poder veicular os vídeos. Então, em nome de Jesus, esteja ajudando. Aqui está a nossa vaquinha. Você tem sido abençoado por esse canal? Nos ajude, em nome de Jesus, participando dessa vaquinha que está aqui, para a montagem do nosso estúdio, em nome de Jesus, amém?
Vamos então à palavra de Deus. Meus irmãos, os Estados Unidos da América, em virtude das últimas eleições, está entrando num estado de colapso. Um colapso político, colapso financeiro, colapso espiritual. Meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, é tempo de orarmos pelos Estados Unidos da América. Como eu já tenho falado e explicado aqui nesse canal aqui, os Estados Unidos da América, ele tem 50 estados. E lá, diferente do Brasil, cada estado tem a sua constituição. Tanto é que existem estados que têm pena de morte, existem estados que não têm pena de morte. Existem estados que a pena de morte é utilizando uma forma de matar a pessoa, e outro estado é utilizado outra forma, né? Uns é na câmara de gás, outros com injeção letal. Então isso muda, né? Porque cada estado tem a sua constituição. E isso vale também para a questão de armas. E um dos estados mais armados lá nos Estados Unidos é o estado do Texas, tá? O estado do Texas é um estado de maioria conservadora e é um estado que tem-se muita liberdade para aquisição de armas, compra de armas. Diferente do Brasil, lá uma pessoa pode ter várias armas dentro de casa, né? Vários tipos de calibres dentro de casa, desde pistola até rifles, metralhadoras e coisas do gênero. Então, o que ocorre? Posto isso, nessas eleições agora, o estado do Texas, que é um dos estados mais ricos dos Estados Unidos, está contrariado com essas eleições. Nós já divulgamos aqui que nessas eleições foram mais de 7 milhões de mortos votando. Nesta eleição, pela calada da madrugada, chegou-se lá malotes e mais malotes de votos falsificados com cédulas falsas e foi tudo creditado ao candidato que aparentemente está sendo considerado como que eleito. E por conta disso está havendo uma grande divisão dentro dos Estados Unidos. E essa divisão é encabeçada pelo estado do Texas. E lá, mediante a constituição de cada estado, como eu já disse para vocês, o estado do Texas está propondo o desligamento dos Estados Unidos. Olha só, vai vendo o nível que chegou. O estado do Texas está querendo se desligar dos Estados Unidos porque a sua constituição permite isso. E o estado do Texas está encabeçando e está tentando convencer também outros estados que são de maioria conservadora, que se sentiram lesados nessas eleições, está também ajuntando esses estados para juntos se desligarem dos Estados Unidos. Para você ter noção, né? Se hoje o estado do Texas se desligar dos Estados Unidos, ele se torna um dos países mais ricos do mundo, só o estado do Texas. Para você ter noção da riqueza do estado do Texas, se hoje ele se tornasse um país, se desligasse dos Estados Unidos, ele seria uma economia que estaria inclusive acima do Brasil. O Brasil ficaria para trás do provável do futuro país do Texas. E então vocês vão percebendo o nível da gravidade em que está se chegando os Estados Unidos. E o porquê que nós estamos falando que nós devemos orar, porque os Estados Unidos está às margens, nas portas de uma guerra civil, e isso pode acontecer até o dia 20 de janeiro, que é quando acontece a posse do candidato eleito. Eu vou falar aqui algo de um irmão que mora na Califórnia e lá ele trabalha com Uber e ele estava dizendo que nesta semana lá nos Estados Unidos, mais precisamente na Califórnia, eu vou falar da Califórnia, não vou falar de todos os estados, porque como eu já disse, né, cada estado ele tem a sua constituição e eu não também conversei com pessoas de outros estados. Eu até tentei entrar em contato hoje pela manhã, bem cedo, com o nosso amigo, colaborador desse canal, servo de Deus abençoado, o nosso irmão Wagner, mas ele está muito corrido, não conseguiu falar comigo, né, irmão Wagner? Um abração para o irmão Wagner. Mas eu também tentei pegar informação a respeito da situação de como está lá em Boston, ok? Mas eu não consegui falar com o irmão Wagner, ele não pôde falar comigo. Mas esse irmão que é da Califórnia, ele estava comentando o quê? Que nessa semana está tendo uma corrida assustadora para os hipermercados. Por exemplo, as vendas de água, de vela, de
pilhas, equipamentos, né, que são utilizados em caso de falta de energia ou de um apagão digital, está sendo comprado em massa. Ele disse assim que ele foi atender um casal que foi para o hipermercado de Uber, porque não estava conseguindo parar o carro, estacionar o carro. Então, a situação está desesperadora, principalmente na Califórnia. Diz que está todo mundo indo comprar todos esses aparelhos, equipamentos, alimento que tem uma durabilidade maior, estão estocando, estão guardando, porque estão esperando algo muito terrível nesses próximos dias. Meus irmãos, outro detalhe também que está acontecendo, como eu disse para vocês, lá a maioria dos estados é liberado a compra de arma. Em estados como o Texas, a pessoa tem uma liberdade ainda maior, pode comprar até rifles, fuzil e coisas do gênero. O que ocorre? Meus irmãos, pessoas estão correndo, está uma fila enorme para receber a sua arma, estão comprando armas a rodo lá. O filho desse irmão também, que mora lá na Califórnia, havia comprado uma pistola e ele já foi informado, olha, chegou aqui agora, porque nem tinha pronta entrega, chegou aqui agora, corre para pegar, porque senão a gente não vai poder segurar muito para você não. E também já foi veiculado vídeos, meus irmãos, existem lá mercados grandes assim, que trabalham com armas e munições, e estava mostrando assim as prateleiras desses lugares que vendem munições, as prateleiras todas vazias. Os moradores dos Estados Unidos estão comprando munições em massa de todos os calibres. Por que estão fazendo dessa forma? Porque eles têm muitas informações, eles são bem mais preparados do que os brasileiros, né? Porque estão acostumados com os tufões, com os furacões, e quando vai acontecer alguma catástrofe, eles se preparam dessa forma, estocando água, alimento não perecível, pilha, vela, toda essa coisa. E lá os mercados estão ficando com as prateleiras vazias, e principalmente as casas que vendem armas e munições. Eu vi vídeo, as prateleiras vazias. O cara falou assim, olha aqui, ó, não tem mais nada de munição aqui, ó, vazio aqui. Não foi porque tiraram não, foi porque foi tudo comprado. Estão se preparando para uma guerra civil, e nós entendemos que o inferno está aplaudindo, e só Deus pode reverter essa situação. E eu e você não devemos estar de braços cruzados porque não moramos nos Estados Unidos. Eu e você temos que estar agora de joelhos no chão e intercedendo nessa semana em nome de Jesus Cristo, meu irmão. Em nome de Jesus Cristo, minha irmã. Eu quero mostrar para você dentro da palavra de Deus que eu e você temos dever sim de orar pelos Estados Unidos. Olha o que diz a palavra de Deus na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2 e versículos 1, 2 e 3. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de nosso Senhor e Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Eu e você temos o dever de orar sim, independente de morarmos lá. Nós temos nossos irmãos que estão lá, temos os irmãos norte-americanos que estão lá, temos famílias brasileiras lá que são muitas, não são poucas. Eu tenho vários amigos na Flórida, na Califórnia, em Boston, nosso amigo e irmão Wagner. Então, em nome de Jesus, eu convoco a todos para levantar clamor de hoje até o dia 20 pelos Estados Unidos. Meus irmãos, nós precisamos entender uma coisa: o inferno está trabalhando, o inferno está preparando para promover um grande caos na Terra, no planeta, e ele sabe que nada melhor do que iniciar esse caos na potência mundial, e ele sabe que o que acontecer ali reflete no mundo inteiro. Meus irmãos, entendam uma coisa: se hoje está assim nos Estados Unidos, saiba você, o Brasil é a bola da vez. O próximo a ser atacado é o Brasil. Vimos essas eleições fraudulentas ali na América do Norte. Imagina aqui no Brasil. Meus irmãos, ninguém percebeu nada aqui nas eleições brasileiras municipais. Você percebeu que nas principais cidades, nas principais capitais,
não teve no segundo turno nenhum candidato conservador, não estou dizendo evangélico, não, conservador, que preza pelos bons costumes, família, modelo judaico-cristão. Você não percebeu isso? Que não havia nas principais capitais nenhuma opção? Nas principais capitais e cidades, no segundo turno, só deu esquerdista, só deu pessoas que são a favor do aborto, a favor do casamento homossexual, a favor da destruição da família, pessoas que têm a doutrina marxista como seu lema, como sua meta. Nós precisamos acordar, o Brasil é a bola da vez, e se isso aconteceu nos Estados Unidos, país de primeiro mundo, a primeira potência mundial, que dirá aqui no Brasil? Meus irmãos, você não acha ridículo esse negócio? Por exemplo, a eleição aconteceu aqui em São Paulo, só que todos esses votos aqui é enviado lá em Brasília, e é em Brasília que é dito quem ganhou. Por que não pode se falar aqui? No caso, no Tribunal Eleitoral Estadual, por que tem que ser lá no TSE, lá em Brasília? Por que tem que ser lá, na mão do pessoal lá do STF? Por que tem que ser lá? Você não acha estranho, não? Meus irmãos, imagine só, ainda que uma urna, ela seja desligada, desconectada da internet, tudo bem, só que na hora que esses dados vão sair daqui para Brasília, eles vão pela internet. E ao sair daqui para ir para Brasília, eles podem muito bem parar esses votos, parar esses dados em qualquer outro canto e manipular a seu bel prazer. E ponto final. Quem diz que não? Quem garante para você que este voto é espetado, é conectado aqui na internet e para direto lá em Brasília? Quem te garante que não tem nada entre São Paulo e Brasília para manipular? Quem te garante que não pode ser instalado nesse inteirinho entre Brasília e São Paulo um aplicativo para fazer uma manipulação de todos esses dados que estão transitando entre São Paulo e Brasília, entre todos os estados e municípios de Brasília? Porque tem que ir lá em Brasília. Nós precisamos acordar. Irmãos, guarde uma coisa: se não conseguirmos voto impresso até 2022, esquece. No segundo turno, nós vamos ter 2 candidatos comunistas. Guarde o que eu estou falando. Se não conseguirmos a implantação do voto impresso em 2022, teremos 2 candidatos comunistas no segundo turno. Então, em nome de Jesus Cristo, não adianta se acomodar achando que isso é lá nos Estados Unidos. Brasil é a bola da vez, e cabe a mim, cabe a você a orar. E não estou falando de lutarmos para ter um candidato evangélico, porque infelizmente tem muitos evangélicos que são pior do que ímpio, tem muitos evangélicos que estão fazendo mais feio do que pessoas que não se apresentam lá em Brasília como evangélicos, né? Nós temos aí, né, um escândalo terrível de uma deputada que está lá em Brasília, lá, né, que está sendo acusada, né, de ter eliminado o próprio esposo, né? Nós temos lá pessoas como Marco Feliciano, que é uma vergonha para o evangelho. Temos lá pessoas como Abílio Santana, misericórdia. Meus irmãos, nós estamos tendo que entender que a questão de colocar alguém para representar nossa cidade, nosso estado, não é tão importante o fator de ser evangélico ou não. É importante de ser alguém de hombridade, de ser alguém de caráter, de ser alguém honesto, de ser alguém com boas intenções. Nós temos aí um candidato que foi candidato à presidência da República, pastor Everaldo, na cadeia, né? Então, esses caras que eu já citei aqui, pastor Everaldo, Marco Feliciano, Abílio Santana, os caras estão enrolados até o pescoço, irmãos. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, abra os seus olhos, busque direção de Deus em nome de Jesus Cristo. Por que todos esses pastores aí, ó, ficaram calados mediante essa atrocidade que a pastora La Flor cometeu? Por que todos eles ficaram calados? Porque ninguém abriu a boca para falar nada. Eles se posicionam contra tudo, se posicionam contra todos. Qualquer acontecimento, eles são os primeiros, inclusive Malafaia. São os primeiros a chegar lá e meter a boca e falar e acontecer. Você não percebeu que no caso da Flor, não apareceu um pastor da mídia, não apareceu um pastor famoso para dizer qualquer coisa? Porque todos eles estavam direto lá na Cidade do Fogo recebendo grana.
E dizem que alguns, né, dos pastores que iam lá, ainda ao chegar na casa da flor lá, era agraciado, né, recebendo como presente, né, uma das filhas biológicas dela, né? Então, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, entenda uma coisa: o mundo jaz no maligno. Cabe a mim e a você orar e pedir discernimento de Deus na hora de votar. Não é questão nem de direita e nem de esquerda. Preze por isso alguém que defenda a família tradicional. Alguém que defenda a liberdade de culto, alguém que é contra a ideologia de gênero, alguém que defende o modelo judaico-cristão implantado no Ocidente. É disso que nós precisamos em nome de Jesus Cristo. Não interessa se é evangélico ou não. É o caso do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele não é evangélico, mas só que, diferente de muitos evangélicos, o Bolsonaro foi o único que na época lá do ministro Joaquim, na época do mensalão, foi o único que o ministro do STF, Joaquim Barbosa, disse assim: olha, de todos os políticos aqui, o único que nós não conseguimos encontrar nada foi o senhor Jair Messias Bolsonaro. Você sabia que em uma CPI do narcotráfico, estava lá o Fernandinho Beiramar. E o Fernandinho Beiramar, com cara de sarcasmo, olhando para todo mundo, falou assim nessa CPI: olha, aqui em Brasília, todos os deputados aqui estão com o rabo preso. E olha só que incluiu no pacote aí um monte de deputado evangélico. E sabe o que ele disse? Ele falou assim: o Fernandinho Beiramar, primeiro nós vemos o testemunho de Joaquim Barbosa, ministro do STF. E agora, o testemunho do Fernandinho Beiramar. O Fernandinho Beiramar disse assim: olha, de todos os deputados que tem aqui, o único que não tem rabo preso com ninguém aqui é o Jair Messias Bolsonaro. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que, independente da religião, é mais importante esse caráter. Não estou dizendo que Jair Messias Bolsonaro é perfeito, que ele não tem falha, que ele não tem erro. Afinal de contas, nós não elegemos um pastor para estar lá, né? Nós elegemos um homem comum para ser presidente. Então, o que acontece? Tem dado melhor testemunho do que Marco Feliciano, do que Abílio Santana, do que Flor de Lis, que são todos pastores, do que o nosso querido e candidato, né, que está preso também, né, que foi candidato à presidência da República, né? Então, em nome de Jesus Cristo, meus irmãos, minhas irmãs, vamos orar pelos Estados Unidos, vamos orar pelo Brasil, porque o mundo jaz no maligno. E nessa semana, eu e você precisamos pegar muito firme nessa questão de orar pelos Estados Unidos, em nome de Jesus Cristo, amém? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus e vamos levar a sério essa questão da oração, amém? Vamos levar a sério o que diz aqui a palavra de Deus na primeira carta ao Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao 5. Eu e você temos essa incumbência em nome de Jesus Cristo, amém? Meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez eu te peço, me segue lá no Instagram, entra lá para ver a mensagem que Deus me deu para a sua vida nessa semana, tá bom? Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus, e se você tem sido abençoado por esse canal, compartilha essa mensagem, se inscreve no nosso canal, e eu quero mandar um beijo para você de todo o meu coração. Eu te amo em Cristo Jesus. Um beijo no teu coração, meu irmão, minha irmã.